Graça e paz, amados irmãos, estamos mais uma vez convosco nessa quinta-feira. Nos alegramos porque você também está aqui e nós vamos meditar sobre a palavra de Deus. Quem fala convosco é o pastor Paulino Silva. Estamos aqui na Igreja Renovar em Cristo para levar uma palavra para a vossa edificação espiritual, para que fortaleça a tua fé e tu tenha a graça e a paz do Senhor Jesus na sua vida. Eu oro e peço a Deus que Deus do mais alto céu venha suprir as necessidades do vosso coração. Venha abençoar a tua família, abençoando sua esposa, seus filhos, suprindo as necessidades. Também nós oramos para que o Senhor abra portas de bênçãos físicas e espirituais sobre a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando na sua vida, renovando o teu coração e fortalecendo o teu andar na presença do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui no estúdio, junto com o irmão Miller, sempre presente conosco, tornando possível que chegue essa live, esses 30 minutos até o seu lar, até a sua vida, onde você estiver e você esteja assistindo, Deus que ministre a sua glória sobre o seu coração. Nós vamos trazer uma palavra nessa oportunidade que está embasada no Evangelho de João, no capítulo 15 e no versículo 5. Senhor Jesus diz assim: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quero trazer uma palavra hoje para ti, meu amigo, sobre dependendo em tudo de Deus. Tá? A nossa dependência na vida espiritual, na vida psicológica, na vida familiar, na vida financeira, na vida espiritual, em tudo devemos ser dependentes do Senhor Jesus. E a pessoa que é dependente é uma pessoa que precisa de auxílio, de alguém que estenda a mão, de uma proteção, de alguém que guarde, de alguém que o proteja, de alguém que o sustente, seja físico, mental ou espiritual. E que estejamos debaixo de uma sujeição, porque se alguém vai nos proteger, nós precisamos o colocar debaixo da autoridade, da mão poderosa dessa pessoa. Também a pessoa que é dependente, ela está debaixo de uma necessidade de cuidados, de proteção e de ajuda. Isso é ser dependente. Mas o que nós temos? Volta e meia, nós percebemos que tem algumas pessoas que elas querem ser o quê? Independentes. Elas estão servindo a Deus, mas elas querem se sentir emancipadas, tá? E essas pessoas normalmente acabam se tornando insubmissas. Elas buscam uma autonomia do seu ser. Elas buscam estar livres, tá? Libertas e não depender de ninguém. Quem procura isso e que diz que faz parte do corpo de Cristo está em rebeldia. Tá? Essas pessoas, normalmente, elas se autoproclamam senhores de si. Tá? Acham que se mandam, que são donos do seu nariz. E aí acabam gerando, ainda que seja na sua mente, no seu coração, uma contradição, tá? E dizem que eles são o quê? Autônomos. Ah, eu não preciso de pastor, eu não preciso de irmãos e coisa e tal. Eu não preciso disso e nem daquilo. A criança, né, quando nasce, em tudo ela vai depender de quem? Do pai e da mãe. Nós somos os únicos animais na face da terra, né, o nosso lado carnal, os únicos animais que quando nascem, dependem tudo da mãe, né? Dependem tudo da mãe. Para trocar fralda, para ser aquecido no inverno, o leite, a papinha,
aprender a caminhar, aprender a falar, tudo, tá? Logo depois, passando a infância, na sua pré-adolescência, já começa a se sentir um pouco autônomo. Caminha, corre, vai para a escola, toma ônibus, tá? Já tem um certo entendimento, um pouco de leitura e compreensão da vida e do mundo, tá? E aí o que acontece? Quando se torna jovem, essa autonomia cresce e ele já começa a ter o quê? Pensamentos, desejos, intenções, alguns já fazem projetos de vida. Aí logo depois se vê o quê? Adulto. Se vê adulto como senhor da situação, como dono do seu nariz. Arranja um trabalho, vai trabalhar, começa a namorar, noiva, casa, tem esposo, tem filhos. Daí é o quê? O senhor da sua situação. Não está debaixo mais das asas do pai e da mãe, nem está mais no ninho. Alçou voo e aí sente-se o quê? Autônomo, tá? Quando nós olhamos para Gênesis, lá no capítulo 2 do livro de Gênesis, nós temos uma leitura, e eu quero ler com vocês. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e o versículo 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que você comer, você vai o quê? Você vai acabar morrendo. Você e a mulher vão acabar o quê? Morrendo. Aí, o que nós temos? Enquanto eles obedeciam a Deus, acatavam a palavra de Deus, Adão e Eva, tá? E eram dependentes e obedientes e observando a sua ordem, tá? Eles tinham vida, intimidade e andavam com Deus. Podemos dizer que estavam debaixo da autoridade e do cajado do Senhor nosso Deus. Porém, quando não observaram mais, tá? O inimigo veio e acabou o quê? Lhes persuadindo ao contrário. Foi quando eles deram o quê? Ouvido ao inimigo. Gênesis capítulo 3, 5 e 6. Ele diz assim: porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também a seu marido que estava com ela, e eles o quê? Ambos comeram. Amados, o que é isto? O porquê que o Adão e Eva comeram? Eles foram na conversa da serpente, que era o Satanás ali, o inimigo, tá? E acabaram o quê? Cedendo. Isso gerou neles uma busca do quê? De independência. Bom, nós vamos ser como Deus, não vamos mais precisar de Deus. Nós vamos ser o quê? Autônomos. Eles estavam buscando o quê? Autonomia. Estavam buscando um poder de quê? De equivalência igual a Deus. Ser como Deus. Ser como o Senhor. Ser independentes, tal qual é Deus. Mas no fundo nós vemos o quê? Que o diabo lhe havia o quê? Enganado. Eles perderam a comunhão e a intimidade de andar com Deus dentro do jardim, no seu dia a dia. Mas se nós retroagirmos numa digressão histórica, nós vamos chegar a Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12, e em Ezequiel 28, a partir do versículo 13. Quando nós temos a saga do inimigo, chamado Lúcifer, que foi o grande enganado. O grande enganado. O grande problema é quando o ser humano se acha independente e faz o que quer, do jeito que quer, e não observa
a lei e a palavra do Senhor. O Lúcifer rebelou-se contra Deus e na sua loucura, no seu desejo, ele quis ser igual ou quis ser mais do que Deus. Porque se você ler Isaías, onde nós falamos, Ezequiel, tu vai ver que ele diz, eu subirei, irei acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo, me sentarei, tá, pela banda do norte, etc, 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 tá? Ou seja, ele queria usurpar o trono de Deus. Ele queria ser o quê? Além de independente, ele queria ser mais do que Deus. Mas, meus irmãos, a pergunta é o seguinte, desde quando a criatura pode ser mais do que o seu Criador? Jamais. A criatura não tem as prerrogativas, as qualidades que tem o Criador. Jamais, em momento nenhum, nunca. A criatura vai ser nem sequer igual. Ela pode receber a graça de ser parecido com o seu Senhor, como nós temos quando Deus criou o homem, que a palavra diz imagem e semelhança. Agora veja o que acontece com Satanás, lá em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3. O anjo do Senhor, tá? Na visão de João, nós temos o seguinte, então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, uma algema. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que enganou Adão e Eva, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou no abismo, ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que completasse 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. O que nós temos aqui? Nós temos Satanás sendo preso por 1000 anos, durante o período chamado período do milênio, e aí importa que no fim do milênio ele seja solto de novo. O versículo 7 diz, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E no 8, sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, tá? A fim de ajuntá-los para uma batalha. Ou seja, Satanás vai ser solto, vai fazer a cabeça de algumas pessoas e elas vão se reunir num lugar para uma batalha contra quem? Contra Deus. Agora olha só, capítulo 20, no versículo 10, o que a palavra diz. E o diabo que os enganava nessa batalha foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Esta é a recompensa do inimigo por se lançar contra Deus, por ter se rebelado lá no princípio, lá onde eu falei em Isaías 14, a partir do versículo 12, e Ezequiel, a partir do versículo 13, e agora nós temos no versículo 14, que diz assim, então a morte e o inferno também foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E o 15, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado também no lago de fogo. Ou seja, Satanás e todos os pecadores condenados que não forem achados aqui, vão ser lançados também no lago de fogo. E aí o que nós temos? Nós temos que Satanás, na sua rebelião, acabou assinando a sentença de pela eternidade ser o quê? Torturado pelo seu próprio pecado e por querer usurpar o trono de Deus. Na realidade, ele quis tornar-se independente de Deus e criou um reino no inferno, que é o reino das trevas, sem a presença e sem a glória de Deus, vivendo o quê? Em escuridão, tá? E a condenação acabou tomando ele e exercendo pelo seu próprio erro a condenação. Tal independência, amados, da criatura sem Deus é um engano e acaba conduzindo o homem o quê?
a condenação eterna, porque a palavra de Deus fala ali em João, sem mim nada podeis fazer. Prosseguindo, eu quero falar de suficiência. O que é suficiência? São qualidades específicas, são habilidades, recursos, capacidades, aptidões, quer físicas, intelectuais, humanas, quer espirituais ou até habilidades físicas. Em 1 Reis, vamos lá para a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 3, e no versículo 5. Tendo, pois, morrido Acabe, revoltou-se... Não, eu estou no 2, quero ir para o 1. Vamos para o 1. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite, ele disse, pede-me o que queres que eu te dê. Aí do versículo 9 até o versículo 11, nós temos Salomão pedindo o quê? Sabedoria, conhecimento, tá? Para que prudentemente discirna aquilo que é necessário entre o bem e o mal para julgar e conduzir o povo de Deus. E Deus diz para ele, como tu não me pediste poder sobre os teus inimigos para vingá-los, não me pedisse ouro, nem me pedisse prata, não me pedisse posição entre os poderosos, eu te darei tudo que tu me pediste, te darei muito mais ainda. Homem nascido de mulher, nem antes de ti e nem depois de ti, será como tu, como aquilo que eu vou colocar na sua vida. Amados, eu quero que você entenda que quando nós oramos, quando nós clamamos e colocamos a nossa vida diante de Deus, pedindo-lhe suficiência para desenvolver um ministério, uma aptidão espiritual ou humana, tá? A favor da igreja, pedir qualidades, habilidades e aptidões, tá? Para sermos bênção no ministério, a favor das vidas, das ovelhas, das almas, tá? Ele tem poder não só de nos ouvir, mas também de o quê? De nos conceder. Desde que o nosso coração seja um coração puro e verdadeiro na presença de Deus, e nós, tá? Direcionemos tal para a honra e glória do Senhor Jesus. Davi disse lá no Salmo 121, versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que é socorro, senão a ação, a operação e a suficiência de tirar o homem de um estado de perigo e de uma grande necessidade a ponto do homem gritar por socorro. Aí Deus vem na sua ação e opera sobre a nossa vida e sobre a vida dos seus filhos. Por isso jamais, amado, pense, imagine que você ou que nós, seja cantor, pregador, ensinador, independente do teu posicionamento, do teu grau na igreja, que nós somos suficientes e independentes de Deus. Primeiro temos que entender que estamos fazendo uma obra que não é nossa, que fomos chamados por Deus, e que se nós somos fiéis ao chamado, com qualidade, com temor e com tremor na presença de Deus, e desenvolvermos um ministério para agrado de Deus, assim será a nossa recompensa lá no céu. Agora, quando nós achamos que podemos alguma coisa, aí começa o princípio da queda até chegarmos
no fundo do poço. Aí Jesus fala, lá em João 15, versículo 5, e ele diz, sem mim. Sem mim, isso é claro, sem a presença de Deus, sem Deus estar agindo, sem Jesus estar operando, sem Jesus indo na frente, abrindo porta de par em par, ou nos concedendo aquilo que é necessário. Jesus é claro quando ele diz, sem mim nada podeis fazer. Por quê? Jesus está se referindo, conforme já falamos até agora, tá? A habilidades espirituais, a graça espiritual, a aptidão espiritual e dons espirituais para fazer a obra. Jesus disse, vou para o Pai, necessário que eu vá para que ele venha. Quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, quando vem sobre a vida da igreja, e o ministério é dele agora no nosso meio, tá? E não é salutar, não é de são juízo, ignorar os dons espirituais, tá? Os dons espirituais estão aí, e os dons espirituais eles existem para mudar a vida do ser humano, para transformar a vida do ser humano, do crente dentro da igreja, do modo que ele vive, do modo que ele testifica das coisas de Deus. O Espírito Santo trabalha a ponto tal de fazer um novo homem e uma nova mulher, concedendo fruto do Espírito na vida do indivíduo. Aí nós temos o quê? Jesus é claro quando ele fala isso, tá? Nós não podemos de modo nenhum achar que nós podemos alguma coisa sem o agir do Espírito Santo, tá? No início do versículo que nós lemos, no versículo 5, Jesus diz, quem permanece em mim e eu nele. Ou seja, há tipo uma simbiose. Há uma simbiose. Jesus em nós e nós em Jesus Cristo. Ou seja, gera-se uma simbiose espiritual. Deus habitando nós e nós tendo comunhão com Deus. Jesus operando na nossa vida e nós dando a mão à palmatória dizendo, Jesus, sem você eu não posso fazer nada. Sem ti eu não posso exercitar nada. Todo aquele que quiser ser, tá, produtivo, e aqui Jesus fala dos frutos, precisa estar o quê? Enraigado, ligado nele e na sua santa palavra. Porque senão acabamos o quê? Não gerando frutos, tá? E o crente foi chamado para dar frutos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 17, diz assim, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, e oro para que estando enraigados e fundamentados em amor. E seguindo aqui, vamos achar Colossenses, capítulo 2, e no versículo 7, olha só, no 6 diz assim, andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças, arraigado nele, tá? Porque através da raiz que sobe a seiva, tá? Pela casca, pelo tronco, pelo caule, e vai até onde? E vai até os galhos que da flor gera fruto e amadurece e sustenta o homem. O homem sem Deus vive no caos, numa grande confusão, num grande engodo, num grande domínio do inimigo, tá? Dominado pelo pecado, no domínio das trevas, precisando a todo instante estar nele e ele estar em nós, porque sem Jesus nós nada podemos fazer, tá? Jesus segue lá no livro de João, capítulo 15, versículo 5, e essa passagem, essa palavra, o final dela, ela é bem sintomática. Veja só, sem mim,
sem a presença de Jesus, sem a ação de Jesus, sem a operação do Senhor Jesus, sem Jesus se movimentar no nosso ministério, dentro da igreja de Jesus, se não há ação, se não há operação do Espírito Santo de Deus, no mover da autoridade de Jesus, tá? Nada podemos fazer, nada acontece, nada vem a ser instituído e não há operação. Daí segue o quê? A necessidade de uma dependência. No livro de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 13, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tá? E quem que fortalece? Irmão Miller. Quem que fortalece? Irmão Miller fez assim. O número 1. Quem fortalece é Jesus. Jesus é que te fortalece. Jesus é que te ampara. Jesus é que está presente na sua vida e no seu ministério, no seu andar, na presença de Deus. É Jesus que está presente dentro da igreja, lá no seu lar, no seu trabalho, na faculdade, na escola e no seu dia a dia, tá? Paulo aqui confessa a necessidade que ele tem de ser fortalecido no Senhor, porque ele diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero ler uma passagem, tá, do Senhor na sua palavra, no livro de Juízes, no capítulo 14. Tá? Se você tem Bíblia aí na sua casa, no capítulo 14, senão você anota e lê depois, no versículo 5 e no versículo 6. Olha só. Desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímna. Chegando às vinhas de Tímna, de repente um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele. Irmão Miller, quem se apossou dele? O Espírito do Senhor, tá? Que é o próprio Espírito Santo. Que não tinha na época, não era chamado de Espírito Santo, porque não tinha ministério específico, tá? Sobre a vida da igreja. Mas exercia ministério conforme Deus designasse. E aqui ele se manifestou, se apossou de quem? De Sansão. De tal maneira, quer dizer, num tal poder, que ele rasgou esse leão do alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada nas mãos. Mas nem seu pai, nem a sua mãe contou o que ele tinha, o quê? O que tinha feito. Eu pergunto, Sansão era um cara grande? 2 metros, que nem o gigante Golias, forte, virado em músculo? Não, meus irmãos. Um homem normal. Quem sabe alguém diria, 1,70 m, 1,80 m, 1,60 m, não se sabe. O diferencial aqui, nesta passagem, e especificamente na vida de Sansão, era o Espírito de Deus que se apossou dele. Aí nós entendemos quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, tá? Porque o milagre, a ação, a operação e o sobrenatural de Deus, ele se manifesta quando o Espírito de Deus se manifesta na vida da igreja, tá? Não foi a habilidade e nem eram as habilidades de Sansão, tá? E aí nós entendemos o quê? Que também não era a força do braço, mas era o Espírito de Deus que dava poder sobrenatural para efetuar isso. Paulo, tá, como missionário, e Sansão como juiz em Israel, nós vemos a dependência do Espírito de Deus. Tá? Lucas, capítulo 24, e no versículo 49, Jesus manda eles permanecer na cidade. Olha só, há uma promessa quando Jesus diz assim, envio sobre vós a promessa do meu Pai.
tá? Ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Olha a dependência. Esperem, aguardem, a hora que descer o poder do Espírito, vocês vão receber revestimento e poder para sair o quê? Fazendo a obra. Aguardem, esperem, até que isso aconteça na vida de vocês. Esperem nesta dependência da ação do meu Espírito na vida de vocês. Depois daí, vocês vão ser enviados, tá? Revestidos com habilidades, mas sempre em dependência de Deus. Amém, amado? Gostaria que você entendesse que, a partir do momento que você confessar, Jesus, eu sou dependente de ti, nos meus negócios, na minha vida secular, na minha vida particular, no meu ministério, aqui dentro do lar como pai, como mãe, como filhos, como pastor da igreja, no ministério de louvor e adoração, no ensino da palavra, tá? Nos dons espirituais, sempre, em todo momento, dependente de Deus, para que a obra tenha qualidade espiritual, porque quando dissemos, Senhor, nós somos dependentes de Ti, Deus opera nas nossas necessidades. Amém, amado? Espero que você tenha sido edificado com essa palavra e que Deus do mais alto céu ministre na sua vida. Fim de semana está chegando, tá? Não esqueça, vá até uma igreja, ouça a palavra, conheça Jesus, aceite como único e suficiente Salvador, tá? E tenha Jesus na sua vida em independência. Que Deus te abençoe, muito obrigado por ter estado conosco até o presente momento. Estaremos quinta-feira que vem de novo aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor através da palavra de Jesus. Um beijo no teu coração, fique na paz de Jesus e o Senhor te conduza em sabedoria e em graça. Até a próxima quinta, fique na paz.